1 Samuel, capítulo 9, verso 3. 1 Samuel, capítulo 9, verso 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, ainda no verso 3, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma contigo agora um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. O texto pelo qual está em apreço vai falar a respeito da unção que vai ser derramada na vida do primeiro rei de Israel. O capítulo 9 e o 10 de 1 Samuel trata para nós a transição que houve dentro do governo de Israel, mudando do sistema de juízes para o período de monarquia. Algumas pessoas afirmam que Saul não foi um rei escolhido por Deus, o que é uma inverdade, porque se você observar 1 Samuel capítulo 9, você vai ver que Deus havia selecionado Saul para se tornar o primeiro rei de Israel. De fato, aqui essa escolha, ela não é uma escolha literalmente pautada em uma decisão absoluta por Deus, mas uma vontade permissiva, porque o povo queria um rei. Israel constantemente sendo influenciada pelas nações vizinhas e percebendo que já havia monarquia em muitas outras nações, eles pedem ao Senhor o rei. O que Israel não conseguia entender é que Deus sempre quis ser o primeiro da nação, o rei, o líder e aquele que estaria de frente para qualquer necessidade de Israel. Contudo, o povo pede um rei, Deus atende a petição desse povo, e a resposta dessa petição vai ser a vida de Saul. Eu sei que Saul, durante a maior parte da vida, ele acabou se perdendo, mas na verdade Saul não foi de sempre ruim. Ele começou bem. Saul começou preservando princípios. Saul começou guardando a palavra de Deus. O problema é que ele começou bem, mas terminou mal. E você sabe que para o evangelho, o mais importante não é a forma como nós começamos, mas sim a maneira como nós terminamos. A coroa, ela só vem no final da nossa trajetória. Nós não recebemos o resultado durante o percurso, nem no início. A coroa nós recebemos no final, na conclusão. Por isso que a Bíblia diz: seja fiel até a morte. Você pode começar muito bem no evangelho, buscando ao Senhor, tendo experiências com Deus, mas se porventura você se perder em se entregar aos dilemas dessa vida, de nada mais vai valer toda a sua trajetória, porque o seu final precisa ser melhor do que o seu começo. Por isso que eu ando com a expectativa que Jesus vai voltar agora. Eu acredito que eu preciso estar preparado hoje e não amanhã, para sempre guardar no meu coração, obrigado, sempre guardar no meu coração a intenção de preservar os princípios e concluir o caminho, ou seja, chegar até o final. Saul começou bem, mas ele terminou mal. O retorno diminuiu para mim, tá? Saul começou muito bem, mas ele terminou mal. Porém, contudo, ele faz parte da vontade permissiva de Deus, pela qual o Senhor havia escolhido
para se tornar o primeiro rei da nação de Israel. E 1 Samuel capítulo 9 mostra como foi essa escolha. Você percebe que Saul é filho de Quis. Quis é um homem que possui já um poder aquisitivo. A Bíblia traz para nós esse dado devido ao fato do texto dizer que perderam-se várias jumentas. Um animal desse porte nessa época era um animal muito caro. Geralmente toda a família possuía pelo menos um. Porém, Quis tem várias jumentas. E qual era a importância desse animal nessa época? Era um animal utilizado por meio de transporte, como também era um animal utilizado dentro do trabalho, no campo, trabalhando com força, com locomoção. Quis havia perdido algumas jumentas, e agora ele dá uma missão para o seu filho Saul, sair para procurar as jumentas, para trazer novamente para sua casa. O texto diz que Saul vai sair, vai carregar consigo um dos moços que era servo do seu pai, e vai sair por aí procurando esses animais. Ele passa pelas montanhas de Efraim e não encontra as jumentas. Ele passa pelas terras de Saalim e não encontra as jumentas. De modo que ele já está quase há 3 dias procurando os animais e não tem resposta. Já inquieto e preocupado com seu pai, achando que o seu pai não estaria mais se preocupando mais com os animais, só que agora preocupado com a presença dele, que já estava ausente alguns dias, Saul decide então voltar para casa. Porém, o moço que estava com Saul vai dar uma ideia. Vamos até o profeta, porque ele é conhecido como alguém que tem o poder de Deus, e ele vai revelar para nós o paradeiro desses animais. Vamos até o vidente. Haja vista que a expressão vidente no Antigo Testamento era uma linguagem parecida com a de um profeta. Então eles usavam essa expressão com o mesmo sentido de dizer que iriam consultar um profeta. Vamos até o profeta, porque ele vai saber onde estão as jumentas. Saul gosta da ideia, mas ele percebe que não tem nada para oferecer. Já quase 3 dias fora de casa, não tem mais pão no alforje, já está sem alimento. Ele sabe que não pode chegar diante de um homem de Deus, ou diante da presença de Deus, com as mãos vazias. Então o moço tem uma ideia dizendo que ainda teria alguns ciclos de prata. Diante disso, eles resolvem ir para a cidade, procurar consultar o profeta Samuel. Porém, Deus havia falado com Samuel dias antes, que chegaria até ele um homem com a característica de Saul, com a estatura de Saul, com a fisionomia de Saul, que esse homem seria todo o desejo do coração de Israel. Quando Saul chega até o profeta Samuel e vai contar para ele dizendo que estava ali por causa das jumentas do seu pai que se perderam, o próprio Deus vai usar a boca do profeta e vai dizer: não se preocupe com as jumentas, porque elas já foram achadas. Porque, aliás, você é o desejo de todo o coração de Israel. Quando ele usa essa expressão, você é o desejo de todo o coração de Israel, ele está mostrando para Saul que ele foi separado para se tornar rei de Israel. Porque a própria nação já estava pedindo ao Senhor um rei. E agora, quando Saul recebe a notícia, ele questiona o profeta dizendo: eu, que sou da tribo de Benjamim, uma das menores tribos que tem dentro de Israel, para receber esse cargo, essa autoridade. E Samuel consolida a palavra, dizendo que ele seria separado como capitão do exército e futuramente ungido a rei
de Israel. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 9, a partir do verso de número 1 em diante de 1 Samuel, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa festa. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto nos traz a informação que as jumentas se perderam. Olhe para cá. O texto está nos informando que os animais que habitavam na casa de Saul se perderam. E é por causa dessa perda que Saul lá na frente vai ter um encontro com o profeta Samuel. É por causa dessa perda dentro de casa que lá na frente Saul vai se encontrar com o profeta e vai descobrir qual é o seu propósito. Existem perdas que Deus permite para nos levar até o seu propósito. Existem perdas que é o próprio Deus que permite para que nós venhamos viver o seu destino. Existem perdas que é o próprio Deus que cria para que nós venhamos viver a sua vontade. Às vezes é a perda de um relacionamento, às vezes é uma frustração no trabalho, é uma porta que se fecha, é uma enfermidade que bate na tua porta, é um processo de luto que você precisa viver, é uma dor que você está carregando. Existem perdas que é o próprio Deus que permite para nos levar até o seu propósito. Não é o diabo que criou essa perda, não foram os demônios que moveram nessa história, é o próprio Deus que está permitindo a perda para levar Saul até o seu propósito. Porque eu preciso entender que nem toda perda que eu vivo vem do diabo, nem todo descontrole que eu vivo vem de demônios. Existem situações que o próprio Deus permite para que eu consiga chegar até o seu destino, para que dentro desse processo de sofrimento eu descubra a chamada, eu descubra a vocação, eu entendo os seus planos, eu entendo os seus propósitos, coisas que talvez você ainda não esteja entendendo, mas os problemas vão te impulsionando a você viver a vontade de Deus sobre a sua vida. As jumentas se perderam, de modo que Saul vai sair para procurar esses animais. Perceba, se esses animais não se perdem, Saul não sairia de casa para procurá-los. Se as jumentas não se perdem, Saul não se movimentava para lá na frente ter um encontro com o profeta. Porque Deus sabe aonde tocar para você se mexer. Eu vou repetir isso. Deus sabe aonde tocar para você se mexer. Deus sabe aonde tocar para que você se movimente. Deus sabe aonde tocar para que você ore. Deus sabe aonde tocar para que você assuma o chamado. Deus sabe aonde tocar para que você se responsabilize no ministério. Deus sabe aonde tocar para que você assuma a sua vocação. Deus sabe aonde tocar para fazer você orar, para fazer você ler a Bíblia, para fazer você buscar o Senhor. Deus sabe aonde tocar para você se mexer. Tem gente, por exemplo, que só entrou aqui hoje por causa da jumenta. E se não fosse a jumenta, não vinha para a igreja. Aí Deus permitiu algumas jumentas se perderem no caminho, para você se encontrar com Deus hoje aqui nessa noite. Tem gente que se não passasse por problemas, não procurava o Senhor. Deus sabe aonde tocar para você se mexer. É um descontrole emocional que você está vivendo, é um problema financeiro, de repente espiritual, familiar, problema com filho, problema com primos, problema no casamento, que Deus está permitindo você passar para que você chegue até o propósito que Deus determinou. E se não fosse a jumenta, você não orava.
Se não fosse a jumenta, você não buscava. Se não fosse os problemas, você não estava com o Senhor. John Piper tem uma frase que eu gosto, ele diz: não são os dias maus que me impedem de orar, mas sim os dias bons. Eu repito a frase: não são os dias maus que me impedem de orar, mas sim os dias bons. É quando está tudo muito bem que eu não encontro a necessidade de buscar o Senhor, enquanto os problemas me impulsionam para perto de um propósito. Saul decide procurar os animais, não consegue encontrá-los, já está 3 dias procurando as jumentas e não tem resposta. Ele decide voltar para casa, porque o seu pai já está preocupado. Porém, o moço que está com ele vai dar a ele uma resposta, dizendo que o profeta poderia dizer onde estava a solução para aquele problema. É interessante que esse moço, que não tem nome, a Bíblia chama como se fosse um servo, ele é de suma importância para que Saul chegasse até o propósito. Porque no meio dessa jornada da vida, Deus sempre vai levantar pelo menos uma pessoa que venha nos ajudar até chegar ao propósito. Você nunca vai caminhar sozinho. Por mais que você passe por desertos e tenha momentos que Deus resolva falar com você de maneira particular, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar na jornada. Para cada Davi, Deus vai levantar um Jonatas. Para cada Noemi, Deus levanta uma Ruth. Para cada Moisés, Deus levanta um Caleb, levanta um Josué. Para cada Josué, Deus levanta um Caleb. Para cada homem de Deus, Deus sempre levanta alguém para te ajudar no meio do percurso. E eu quero profetizar dizendo que Deus vai levantar amizades sinceras nessa noite. Deus vai levantar relacionamentos que te levem até o seu propósito. Relacionamentos que te levem para a igreja. Relacionamentos que te trazem para o altar. Amizades que te aproximam de Deus e não te afastam do Evangelho. Esse moço vai dar uma resposta que vai ser de suma importância para Saul. Vamos até um homem de Deus, porque ele revelará onde estão as jumentas. Alguém me ouve aqui? Diga amém. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque eles têm a consciência que Deus tem a resposta para aquilo que eles precisam. Guarda essa frase. Existem coisas que você perdeu, que só Deus pode te ajudar a encontrar. Eu repito a frase. Existem coisas que você perdeu, que só Deus pode te ajudar a encontrar. Existem situações que você está vivendo, que só Deus tem a resposta. Existem vazios que você tem, que só Deus pode preencher. Existem respostas que você precisa, que o médico não pode te dar, que o advogado não pode te dar, que o juiz não pode te dar, que os homens não podem te dar, mas se você for até o Senhor, Ele tem a resposta que você precisa. Existem coisas que quem vai fazer é Deus. Aí você vai perceber que o homem não pode resolver. Você vai perceber que o diagnóstico do médico não pode resolver. E nada contra a medicina e nem a ciência, porque Deus deu sabedoria aos homens para isso. Porém, existem coisas que os homens serão limitados, e somente Deus vai poder fazer. E Deus vai permitir certas perdas e processos para que você se encontre com Ele no meio do caminho. Se você está entendendo isso, diga glória a Deus. Saul recebe a palavra, porém ele tem a consciência que ele não pode chegar diante do profeta com as mãos vazias. Ele sabia que já não tinha mais pão no alforje, não tinha mais nada para oferecer. Ele questiona o servo que estava do lado dele, e o servo disse que ainda tinha alguns ciclos de prata. Olha a consciência de Saul. Ele quer resposta, mas ele sabe que ele não pode ir até o profeta se ele não tiver nada para oferecer. Ele sabe que para chegar até a presença de Deus, ele não pode estar com as mãos vazias. Pergunte para mim, por quê?
Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Não, ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Não, realmente, ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Porque não há resposta sem entrega. Reproduza isso para 4 pessoas e diga: não há resposta sem entrega. Diz: não há resposta sem entrega. Não há resposta sem entrega. Saul entendia que não tinha resposta se não tivesse entrega. Que você quer resposta, Deus sabe. Que você quer ouvir a voz dele, Deus sabe. Que você precisa de um milagre, Deus sabe. Que você quer receber algo sobrenatural, Deus sabe. Agora a pergunta que não quer calar é: o que você está disposto a entregar para receber resposta? Aleluia. O problema é que tem muita gente querendo resposta, mas tem pouca gente querendo fazer entrega. E se não tiver sacrifício, não tem resposta. Porque Deus não se move por emoção, Deus se move por posicionamento. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça, vou repetir. Deus não se move por emoção, Deus se move por posicionamento. Eu vou repetir até entrar na cabeça de alguém. Deus não se move por emoção, Deus se move por posicionamento. Ficar a vida inteira murmurando não resolve o teu problema. Ficar a vida inteira chorando não resolve o teu problema. Vir para a igreja, levantar a mão, fechar a cabeça, não resolve o teu problema. Você precisa ter um posicionamento aqui dentro. Porque as suas atitudes vão determinar respostas. Deus não se move com as minhas emoções. Se os meus problemas movimentassem Deus, nós não viríamos o mundo como está. Pessoas que passam todos os tipos de problemas e de crises. Porque não são os problemas que movimentam Deus. O que movimentam Deus é o meu posicionamento diante dos problemas. A posição que eu determino agora determina a resposta que eu vou ter. Porque Deus trabalha com princípios. Se não tem entrega, não tem resposta. Eu sei que você quer resposta, mas o que você está disposto a oferecer? Como é que Deus vai te dar resposta se você sempre oferece o mesmo culto? É sempre a mesma forma. Você cultua de qualquer jeito, você vem de qualquer forma, se apresenta de qualquer maneira, se entrega de qualquer maneira. Deus não recebe culto e nem oferta de qualquer maneira. Ih, irmão, eu vou te escandalizar aqui. Gênesis capítulo 3 e o capítulo 4, você vai ver, precisamente o 4, que Deus rejeitou a vida de Caim, como também a sua oferta. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Você vai perceber, alguns teólogos fazem até especulações desse texto, dizendo, porque ele deu do fruto da terra, e a terra já estava amaldiçoada. Porém, é só você fazer uma exegese simples do texto, que você vai entender que o Senhor recebeu a oferta de Abel, recebeu a vida de Abel, para depois a sua oferta. Como também o Senhor rejeitou a vida de Caim, para depois a sua oferta. Por quê? Antes de Deus receber aquilo que eu entrego, Ele recebe primeiro a minha vida. Por que Ele rejeitou a vida de Caim? Por que Ele rejeitou a oferta de Caim? Porque antes de Deus rejeitar a oferta, Deus rejeita a vida. Aleluia. Se aquilo que eu entrego não tem coração, Deus não recebe. Deus rejeita a oferta. Você precisa aprender isso. Deus rejeita culto. Porque não se oferece culto de qualquer maneira. Não se oferece oferta de qualquer maneira. Irmão, Deus está pouco preocupado com aquilo que sai daqui. Ageu capítulo 2, versículo 7 diz que Ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa de nada que eu venha oferecer para Ele. Deus não precisa daquilo que eu tenho para dar. Deus quer saber se eu tenho coração para entregar para Ele. Porque aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Por que a Bíblia diz que Jesus se atentou mais para a oferta da viúva? Porque a Bíblia diz que a viúva deu tudo que ela tinha, enquanto os ricos deram a sua sobra. A questão não é a quantidade daquilo que você oferece, mas é quanto o teu coração está disposto a oferecer. Quer resposta? Mas tem que ter entrega.
Já que está no culto, chora como nunca chorou, canta como nunca cantou, adora como nunca adorou, louva como nunca louvou, engrandece como nunca engrandeceu. Não sei, chama a presença de Deus aqui nessa casa, faz alguma coisa, entrega o teu culto. É por isso que no meio da multidão tem muita gente que está no culto, mas não recebe algo diferente. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu a cura. Por quê? Porque tem muita gente que aperta, mas tem pouca gente que toca. E só toca quem entende o propósito da entrega, quem entende que veio aqui sacrificar. Que você quer resposta? Deus sabe. A questão é, o que você está disposto a entregar? E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de coração. O que você trouxe para oferecer para Deus? Quer ver uma coisa? Eu vou soltar uma pérola aqui. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, me dá o seu único filho. Abraão só tinha um filho ou ele tinha mais de um filho? Quando Deus falou assim: Abraão, me dá o seu único filho, Abraão só tinha um filho ou ele já tinha outro filho? Ele já tinha outro. Mas por que Deus falou: me dá o seu único filho, Isaque? Porque no coração de Abraão só estava Isaque. Por que Deus não queria que Abraão oferecesse Ismael? Olhe para cá. Porque se não me custa nada, Deus não recebe. Se não tem vida, Deus não recebe. É muito fácil eu entregar para Deus aquilo que não me custa nada. O sacrifício tem que custar, a renúncia tem que custar, tem que ter preço, tem que ter sacrifício. Se você quer de Deus o que ninguém recebe, ofereça para Deus aquilo que ninguém dá. Tem que ter sacrifício. E vou dizer mais, quando Deus pediu de Abraão Isaque, Deus não queria Isaque. Que é isso, pastor? Está me escandalizando, estou mesmo. Quando Deus pediu de Abraão Isaque, Deus não queria Isaque. Quem é que Deus queria? Abraão. Eita Jesus. Quando Deus falou: Abraão, me dá o seu único filho Isaque, na verdade Deus não quer Isaque, Deus quer Abraão. Deus quer o coração de Abraão. Só que Deus está pedindo aquilo que Abraão mais ama, para ver se Abraão ama mais o Deus que dá, ou ama mais aquilo que ele deu. Deus está pedindo de Abraão aquilo que ele mais ama, para saber se Abraão ama mais a promessa, ou ama mais o Deus da promessa. Quando Deus pedir aquilo que você mais ama, na verdade Ele não quer teu carro, na verdade Ele não quer tua casa, Ele não quer teu filho, Ele não quer sacrificar teu casamento, não é nada disso. Quando Deus pede de você aquilo que você mais ama, é Deus perguntando para você: você ama mais o teu filho do que a mim? Você ama mais o teu carro do que a mim? Você ama mais o teu dinheiro do que a mim? Então, se você me ama mais, entrega. Agora, entrega no altar aquilo que Deus te pede. Você não vai ter só um filho não, você vai ter 2, 3, 4, 5, 10, uma tribo inteira, porque Deus dá abundantemente mais. Quem pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui? Então ele sabe que precisa de resposta, mas ele sabe que não há resposta sem entrega. Eles descobrem que tem alguns ciclos de prata, resolvem ir até o profeta, sobem à cidade, e o texto diz que quando eles chegam diante do profeta Samuel, dias antes, isso aqui é interessante, Deus havia revelado ao profeta a fisionomia de Saul, a estatura de Saul, e que ele seria levantado como rei de Israel. Quando Saul chega até Samuel, na verdade o profeta já estava esperando Saul. Perceba, Saul só foi até o profeta por causa dos problemas, mas quando ele chega diante do profeta, ele descobre que na verdade não era ele que estava procurando Deus, mas era Deus que estava esperando ele. Reproduza isso para 2 pessoas e diga: foi Deus que marcou o encontro com você. Diz:
Foi Deus que marcou o encontro com você. Foi Deus que te trouxe aqui. Na verdade é Deus que já estava te esperando. Ele já estava te aguardando. Tem gente que só veio aqui por causa da jumenta. É uma jumenta que saiu de casa. É um problema com o filho. É um problema no casamento. É um problema na saúde. Tem gente que entrou aqui dizendo: eu ouvi falar que vai vir um profeta maluco do Rio de Janeiro, vou lá ouvir o que dá. Aí veio para cá por causa do problema. Descobriu que na verdade não era você que está procurando Deus, mas é Deus que já estava te aguardando. Deus já sabia como você ia chegar. Deus já sabia a roupa que tu ia usar. Deus já sabia o perfume que tu ia usar. Doce Cabana, Paco Rabanne, Couros. Deus já sabia o sapato que tu ia usar. Deus já sabia a barbinha que tu ia fazer. Deus já sabia a cor da máscara que você ia estar aqui. Deus já sabia onde você ia sentar. Deus já sabia o horário que você ia chegar. E Ele estava te esperando para dizer: esquece as jumentas. O que eu vou fazer na tua vida é sobrenatural. Aí quando Saul vai dizer para Samuel: eu só vim aqui por causa das jumentas, Deus toma a boca do profeta. Ele olha para Saul e diz: não ocupe o teu coração com as jumentas. Por quê? Porque as jumentas já foram achadas. Em outras palavras, o profeta está dizendo para ele: descansa o teu coração com o problema que você teve em casa. Por quê? Porque enquanto você veio buscar Deus aqui, Deus já resolveu o problema lá. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, que enquanto você trouxe o sacrifício no altar, Deus está visitando a tua casa, está curando a tua família, está libertando a tua família. Tu não sai dessa igreja sem resposta. Catuca alguém perto de você e diga: Deus está visitando a tua casa agora. Diz: os problemas já foram resolvidos, as jumentas já foram encontradas, o milagre já chegou. E quem tem fé para receber, que receba. Deus já organizou a casa, Deus já colocou a casa em ordem, Deus já trouxe milagre para a tua vida, Deus já salvou quem precisava de libertação. Enquanto você está adorando aqui, Deus está visitando a casa lá e está mudando a tua história. Não ocupe teu coração com as jumentas, porque as jumentas já foram achadas. Vem comigo: as jumentas já foram? Não, chega de ensaio. As jumentas já foram? Não, agora de verdade. As jumentas já foram? Para acordar o irmão que está dormindo lá atrás. As jumentas já foram? Aí Samuel vai dizer para ele: agora fique. Não vai embora não. Por quê? Porque tu és o desejo de todo o coração de Israel. Irmão, isso aqui é fenomenal. Por quê? Porque Saul só está ali por causa do problema. E no final da história ele recebe uma inversão. Porque ele vai entender que Deus só usou o problema para arrastar ele para o propósito. E é isso que você precisa entender. Que tem coisas que estão te puxando para o propósito. Você não queria estar aqui hoje, mas o problema lá te trouxe para cá. Você não queria estar em Cruzeiro do Sul, mas aconteceu alguma coisa lá que te trouxe para cá. Você não queria estar nesse lugar que você está morando, mas aconteceu alguma coisa lá que te trouxe para cá. São guerras que você está vivendo, são problemas que estão te empurrando, são jumentas que saíram de casa, são lutas que você está passando, são crises que aconteceram, são doenças que estão batendo na tua porta. E Deus está dizendo: sou eu que estou usando o problema para te trazer para o meu propósito. Agora, Saul, descansa o teu coração. As jumentas já foram achadas, porque afinal tu és o desejo de todo o coração de Israel. Em outras palavras, Samuel estava dizendo para Saul: você vai ser levantado rei de Israel. Você vai ser ungido como rei. No 3 você grita coroa. 1, 2, 3, vai. Ficou bom, mas agora que repito. 1, 2, 3, vai. Olhe para cá. Saul foi por causa das jumentas, mas Samuel estava aguardando por causa da coroa.
Catuca alguém perto de você e diga: tu vai sair daqui com coroa. Diz: tu vai sair daqui com coroa. Tu vai sair daqui com coroa. Tu entrou com outro propósito, mas vai sair com coroa. Maior o que Deus tem para a tua vida. Esquece a crise que você está passando. Você está reclamando porque está passando problema dentro de casa. Você está reclamando porque está passando problema com o teu filho. Você está realmente com a tua fé pequena, dizendo que é muita guerra, é muita luta. Maior é a coroa que Deus preparou. Maior é a chamada que Deus tem contigo. Esse processo vai te levar para o destino. Quem pega essa palavra aqui? Olha para alguém perto de você e diga: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver uma virada na tua vida. Diga: você veio por causa do problema, só que maior que o problema é a promessa de Deus. Diga: recebe aí coroa na tua cabeça. Quem recebe faz barulho, quem faz barulho recebe. Se for para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está cumprindo promessa. Enquanto a igreja está aplaudindo, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja está aplaudindo, tem corrente sendo arrebentada. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está renovando as tuas forças. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está visitando teus filhos. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está trazendo paz à tua alma. Enquanto a igreja está aplaudindo, Deus está cumprindo o propósito. Recebe a coroa da promessa. Você está debaixo de guerra e está dizendo: eu estou passando muito problema. Eu estou passando problema com o filho. Eu estou passando problema com o pai. Meu Deus, eu fui para o hospital. Eu quase morri. Eu peguei negócio do Covid. Eu fiquei 10 dias. Jesus, eu estou desesperado. Perdi o paladar. Você está desesperada. Está com fobia. Está com ansiedade. Está preocupada. Está triste porque está acontecendo um monte de guerra. E Deus está dizendo: calma, 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 calma. É só para te trazer para o propósito. É só para te trazer para cá. Você pode reparar: tu não morreu. Passou no vale da sombra da morte, não morreu. O carro virou, tu não morreu. A casa caiu, tu não morreu. Por quê? Porque tem um propósito sobre a tua vida. Agora, maior é a promessa que Deus tem para fazer. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem fé. Se eu sou profeta para essa noite, em menos de 72 horas você vai viver o maior sinal da promessa de Deus sobre a tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Dá glória quem pega. Quem pega manda glória. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar. Maior que o sofrimento é a promessa. Maior que a crise é a promessa. Maior que a perda é a promessa. Maior que o luto é a promessa. Maior que a tragédia é a promessa. Maior que o problema é a promessa. Maior que a dificuldade é a promessa. Maior que desemprego é a promessa. Maior do que a luta é a promessa. Maior é a coroa que Deus preparou para você. Quem pega? Pelo amor de Deus, diga para pelo menos 5: cada glória que tu dá é uma coroa que desce. Diz: cada glória que tu dá é uma coroa. Vai descer, promessa, vai descer. Vai descer, vai descer. Vai descer. Vai ter salvação na tua casa. Vai ter libertação do teu filho. Vai ter mudança nesse casamento. Vai ter salvação dentro dessa família. Toda essa dor vai te levar para o propósito. E te prepare para viver a maior virada sobrenatural da tua vida. Só quem recebe dá um pulo na cadeira e dá glória a Deus. Quem está recebendo dá glória do tamanho da vitória. Eu vou contar até 3 e você grita a promessa. 1, 2, 3. Agora a igreja está comigo, mas já estou acabando. 1, 2, 3, vai. Dá para deixar o diabo surdo, se é que ele pode ficar. 1, 2, 3, vai. Olha para cá.
Escute isso aqui. Aí Saul vai dizer para ele, Samuel vai dizer para Saul: tu és o todo desejo do coração de Israel. Esquece as jumentas, já foram achadas. Você será ungido como rei de Israel. Pelo amor de Deus, olha para cá. Porque quando Saul recebe essa notícia, ele vai dizer: mas eu sou filho da tribo de Benjamim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou menor para receber o que Deus está me dando. A coroa, o cargo é muito grande, a minha descendência é pequena, eu não tenho condições de assumir essa função. Olha para cá. Toda vez que Deus te fizer uma promessa, a promessa sempre vai estar além do tempo que você vive hoje. Eita Jesus, eu vou repetir isso aqui. Toda vez que Deus te fizer uma promessa, a promessa está além do tempo que você vive agora. É por isso que você questiona. É por isso que você fala: mas como é que eu vou ser? Eu não sei falar, não sei cantar, nunca fiz curso de música, sou analfabeta ou analfabeto. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou exercer isso? Isso é muito grande que Deus tem para mim. Olha para cá. Deus não precisa da sua capacidade para fazer o que Ele tem que fazer. Deus não precisa da sua estrutura, porque Deus levanta quem não é para confundir os que são. A promessa está sempre além do tempo que eu vivo, porque na verdade o processo que eu vou passar na caminhada, ele vai me projetar para a coroa. Eita, vou repetir isso aqui. O processo que eu vou passar na caminhada, ele vai me projetar para a promessa. Então tem coisa que hoje eu não estou preparado. Só que os desertos, os espinhos, os calos, eles vão me preparar para viver um propósito. Eu recebo promessas de Deus desde os meus 11, 12 anos de idade. Tu vai viajar aos 4 cantos da terra, será um profeta, um pregador, desde 11 anos de idade. Foi se cumprido depois de muitos anos. Quando Deus te faz uma promessa, não significa que as coisas vão acontecer agora. Há um processo que Deus está permitindo para você ser forjado para a promessa. Por isso que hoje você fala: eu não posso chegar, ser líder de uma grande geração, ser pastor de multidão, pregar para muita gente, tocar para... Como é que eu vou ser um grande profissional? Deus disse que eu vou ter uma alta escala. Como é que eu vou ser mestrado? Como é que eu vou ter doutorado? Nossa, tem muito mais gente mais inteligente que eu. Como é que eu vou chegar nessa cadeira? Como é que não? Precisa de fulano, de Deltrano para eu chegar lá. A gente sempre vai limitando, porque nós não enxergamos como Deus vê. Porque a promessa está além do tempo que eu estou vivendo agora. Os olhos de Deus estão no futuro, e Ele já sabe tudo que vai acontecer, que vai te levar para a promessa. Diga para alguém perto de você: Deus não unge cabeça errada. Diz: Deus não unge cabeça errada. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou porque você pecou, porque você caiu. Isso já estava na história. Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que no meio do caminho você ia tropeçar. Ele sabia das dores. Ele sabia que ia ter espinho na carne. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira o espinho de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer. Deus olhou para Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Alguém pode dar um grito de glória dentro da IPB? Você está entendendo isso? Deus está te forjando, está te preparando, porque tem algo grande que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas tem algo grande que Deus tem sobre a tua vida. Deus não unge cabeça errada. Deus não te trouxe para Cruzeiro do Sul em vão. Deus não te colocou nessa casa em vão. Deus não te trouxe nessa igreja em vão. Deus não colocou uma célula na tua mão em vão. Você não é líder dessa geração, não. Tem um propósito. Você não precisa se sentir capaz. Eu também não me sinto capaz de estar aqui nessa noite, mas estou aqui pregando. Vai na tua
tua força. Deus é contigo, Gideão. Persevera, esforça-te, tem de bom ânimo. Maior é o que Deus vai fazer na tua vida. Deus não precisa de capazes. Só continua, persevera, siga em frente, siga em frente. Diante das perdas, continua seguindo em frente. Siga em frente, siga em frente. Diante das lutas, continua seguindo em frente. Siga em frente. Perdendo gente, com portas fechadas, ainda que você não esteja vendo aquilo que você queria. Siga em frente. Ainda que tudo esteja quebrando ao seu redor, continua crendo na promessa que Deus prometeu para você. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui? Siga em frente. Ainda que você não tenha força para continuar, ainda que os problemas tentem te parar, siga em frente, porque a promessa vai ser vivida na perseverança. E se você olhar para trás, você não vai ver as coisas se cumprirem. Você não precisa ter capacidade, Ele te capacita. Você não precisa fazer, Ele vai fazer por você. Ele vai te ensinar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te encher de graça, Ele vai te encher de unção. Já está sendo derramado algo novo para você continuar nessa casa. Nós estamos abrindo uma conferência chamada Recomeço. A palavra recomeço é diferente de começo, porque começo é começar do zero. Recomeçar é reconstruir a partir do ponto que algo aconteceu. E eu sei que todos nós aqui precisamos de um recomeço. 2020 foi um ano que quebrou muita gente. Passamos por lutas, por problemas, mas estamos aqui acreditando no Deus que faz promessa, e não iremos olhar para trás. Então decida recomeçar. Levanta a tua cabeça, porque tudo que não aconteceu até agora, de julho para o final de dezembro desse ano, você vai viver o sobrenatural. Só quem pega, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Olha para alguém perto de você e diga: recomeça. Faz amizade quem está na tua frente e diga: a promessa é maior. Diz: ideia. Você não tem que parar por causa de críticas e nem parar por causa de elogios. Porque se eu fosse parar por causa de críticas, eu não estava aqui. E não pare também por causa de elogio, porque da mesma forma que as críticas paralisam, os elogios também paralisam. Continue por causa do propósito, que você vai ver coisas tremendas acontecerem sobre a sua vida. Tem muita gente que está dando volta no deserto porque decidiu desobedecer a palavra. Fica firme, você vai ver o resultado da perseverança. Labaracando de homeneva séria.